quando a pessoa não tem essa coisa de nostálgica, esse sentimento da criança viva dentro dela, a percepção que eu tenho muitas vezes é que a vida dessa pessoa ficou preto e branco. Olá pessoas, olá a todos, Wanderson Barreto aqui, mais conhecido como Pai Vantes, eu não sei qual é a ordem já. Mas estamos aqui para esse vídeo conselho do Pai Vantes, reflexão do Pai Vantes, para tratar do seguinte assunto: a importância de se ter a criança viva dentro de nós. Eu não sei se vocês passam por isso, né? Eu passo sempre. Por exemplo, quando você ouve uma música, ou vê um desenho, ou vê alguma coisa na internet, um jogo, qualquer coisa, alguma imagem que te lembra de momentos que você passou na infância e que te trazem aquele sentimento nostálgico, aquela coisa legal da criança mesmo, de se sentir bem, de... Não sei com vocês, mas comigo, por exemplo, teve um desenho que me marcou muito, foi o Cavaleiros do Zodíaco, né? Eu assistia desde os anos 90. Na época que eu assistia, nem tinha aquela versão da música Pegasus Fantasy com o Edu Falaschi, que ainda era antes disso, né? Então, mas até hoje, quando começo eu me arrepio, né? Porque eu lembro de momentos que eu estava vivendo na época que eu assistia o desenho, né? Eu lembro de momentos que eu passei, eu lembro das brincadeiras, da zoeira, do que a molecada na rua falava do desenho, né? Que a gente ia pra casa, assistia, voltava pra comentar o que aconteceu, saca? Então é um momento pra mim muito nostálgico e que prova pra mim mesmo pequenos prazeres da vida relacionados à nossa infância, né? Que não é bem uma motivação, mas traz um estado eufórico, traz um bem-estar, uma lembrança boa, bons sentimentos, que fazem, inclusive, que a gente tenha bom humor, que a gente tenha várias coisas, né? Por exemplo, quando a gente faz uma piada ou algum comentário relacionado a, coisas da época, e a gente dá risada porque era coisa que a gente viveu e tal, é uma prova de que essa criança dentro da gente está viva. Portanto, como eu estou falando dessa forma, é óbvio que esse vídeo se aplica menos para a molecada dos seus 20 anos e mais para a galera de 35, 40, 30, 35, 40, 50, 60, né? Por que eu estou falando isso? Porque quando a pessoa não tem essa coisa de nostálgica, esse sentimento da criança viva dentro dela, a percepção que eu tenho muitas vezes é que a vida dessa pessoa ficou preto e branco. Não é tão colorida quanto a nossa. Porque mentaliza uma pessoa que, independente do que passe na TV, independente do que esteja acontecendo, ela tá séria. Ela não sorri, ela sempre, né, com aquele olhar assim, sabe? Praticamente, né, uma estátua, saca? E eu acho isso muito ruim em todos os aspectos da vida, até no trabalho. Quando a pessoa tem essa coisa de que ele não tem nostalgia com nada, ele não tem prazer com nada, ele não tem nada, é muito ruim. Por que eu tô trazendo esse exemplo? Eu tive um caso, eu tive muitos chefes, muitos líderes, só que teve um em particular que tinha essa característica de... parece que a criança morreu dentro dele há muitos anos. Ele não era velho, faz tempo isso. Ele não era um cara velho, ele tinha seus, 45, 44, vou chutar. Só que ele era tão sério, e eu conversei várias vezes com ele, assim, trocar ideia. Ele não via graça em nada. Ele não era um mau chefe, não era mesmo. Ele mandava bem no trampo e tal, mas ele era tão sério que quando ele chegava na empresa, o ambiente ficava tenso, o ambiente ficava sério. E não por ele ser má pessoa, mas é porque as pessoas que eram subordinadas a ele tinham receio de fazer brincadeiras umas com as outras, com receio da desaprovação dele. Então, por exemplo, eu me peguei várias vezes trocando ideia no escritório e tal, num ambiente descontraído, o trampo já estava pronto, sabe aquela coisa, já tava fluindo bem o trampo e tal. De repente o cara chegava, ficava aquela coisa tensa, todo mundo assim, sabe? E algumas oportunidades que eu tive de conversar com o cara, você percebia claramente que a impressão que eu tive é que ele foi criado de uma forma para não ter a infância. Ah, o que você fazia quando era moleque? Gostava de jogar videogame? Não gostava não.
Nunca gostei de videogame. Ah, beleza. Pô, você assistia desenho? Não. Pô, pica-pau, perna longa? Não. Cara, eu nunca gostei muito disso, não. O que você assistia? Ah, só filme. Desde moleque, desde criança. Tu fala, caralho, tá ligado? Né? Então, é um cara que não via prazer em nada nesse sentido. Qualquer coisa que, uma música que tocava tal, nada. O cara era seco. E isso com certeza faz mal para as pessoas que estão em volta dele, porque se no nosso trabalho, na época, ele entrava e vinha essa energia, né, negativa, não digo nem que era negativa, mas era o ar absurdamente sério, imagina quem convive do lado do cara. Mulher, filhos, esposa, deve ser muito ruim. Imagina se ele tentar criar os filhos dele da mesma maneira, né, para não sentirem prazer com nada, de não assistir desenho. Eu acho que não, porque geralmente nessas horas a mulher faz o balanço, né? Por isso que é importante, né? O casal e tal. Mas o meu ponto é que você ter a chama da criança apagada dentro de você não vai ser saudável para você. Existem até, eu vi até alguns filósofos assim dizendo, quando se tem a chama, quando a chama da criança morre dentro de você, você morreu antecipadamente, porque a vida passa a ser seca demais, não tem a inocência e a alegria da criança. E é exatamente quando eu leio esses artigos, essas coisas relacionadas a isso, me vem na cabeça esse meu ex-chefe, porque ele era o exemplo clássico desse tipo de gente que a criança dentro dele morreu e ele não via cor no mundo mais. Era impressionante. Ele não era uma pessoa, ele não fazia mal para ninguém. Ele era justo, certo, correto, mas era uma pessoa que, devido a esse comportamento, a esse jeito dele ser, era muito difícil ficar perto. E isso é interessante, essa coisa também, porque eu durante a minha vida inteira, assim, hoje menos, né? Hoje quase nada, mas durante a minha vida inteira eu sempre tive líderes, chefes que falavam que eu brincava demais. Já na escola, colegial, as professoras nas reuniões de pais, eu sempre fui um aluno que tirei as notas altas, assim, mas todos falavam a mesma coisa: ó, seu filho brinca demais, seu filho fala demais na aula. Sempre foi assim. E meus chefes também. Até 2 anos atrás eu tive um feedback desse de um chefe: cara, você brinca demais, você não pode brincar tanto. E aí eu perguntava: tudo bem, eu brinco demais, tá trazendo se eu brincar menos, eu vou trazer um resultado melhor para a empresa? Saca? E até hoje, hoje eu tenho chefes que são ao contrário disso, querem que eu brinque porque eu descontrario o ambiente, né? Eu sou brincalhão, eu brinco com o chefe, eu brinco com todo mundo, com minha avó, com minha mãe, eu brinco com todo mundo. Até com meu pai, que é um pouco mais sério, que é evangélico e tal, eu tiro sarro. Sou eu, né? Eu tenho a criança muito aflorada dentro de mim, né? Nesse sentimento puro, e eu faço a zoeira até nos bizarrices, que eu xingo, que eu zoo, não é pra denegrir, nunca foi. É meu isso. E aí, quando, das diversas vezes que eu perguntava para os chefes, para os líderes: tudo bem, se eu brincar, você acredita que eu vou trazer um resultado melhor para a equipe? A pessoa não sabia responder. Então, era o chefe que se incomodava, era a pessoa que se incomodava. Será que alguém falou para ele que não gostou da brincadeira? Isso foram 1, 2, 3 vezes na minha vida que aconteceu, foram muito poucas, e geralmente quando eu percebi isso a gente pede desculpa, tal, ó, não brinco mais, desculpa aí e tal. Mas a maioria esmagadora das vezes não. Eles não tinham essa certeza, eles achavam que, ó, deve ser mais saudável para você, para a equipe, e você não brincar tanto. Mas eles, né, baseado em quê? Eu vejo isso em algumas pessoas que eu trabalho, algumas pessoas à minha volta, que eu acho legal. Claro, não tô falando para ninguém ser o palhacitos na hora que não deve, não é isso. Mas, pô, tá tudo relaxado, tá tudo tranquilo, só porque a pessoa é meu chefe eu não posso ser descontraído com ela? Só porque, sei lá, pode ser quem for, não importa quem seja. Tô pegando o chefe, né, o líder, porque traz aquele ar de, ó, tem que ser sério. Mas
tem que ser sério todo o tempo, mesmo quando não tem problema nenhum, mesmo quando você entregou os resultados, está tudo em paz, graças a Deus, está tudo no clima, mesmo assim você tem que ser, sabe, um monge. Você não pode brincar com nada. Mesmo depois que eu estudei um pouquinho gestão e tal, eu tenho claras convicções de que um ambiente sério demais, não só no trabalho, mas em casa, não é saudável, não é tão saudável quanto a administração e a galera mais ortodoxa prega, não é saudável. Por isso, né, essa seriedade traz uma tensão, e a tensão faz com que a equipe não trabalhe tão bem. E aí, se for para sua casa, ninguém gosta de viver num ambiente sério demais, que você não pode brincar com seus familiares, você não pode brincar com ninguém, porque algum dos seus familiares, ou seu pai, ou sua mãe é sério demais, ou seu irmão é sério demais, ou seu primo é sério demais. É ruim. Tem um camarada meu que fala que a avó dele é assim, é séria. Aí o almoço de domingo, o povo não brinca porque a véia começa a reclamar. Pô, brincadeira idiota, tudo é ruim pra ela. Tá certo que depois de uma certa idade já vira piada na família, todo mundo começa a brincar passando por cima dela. Mas imagina como é que era a reunião de domingo de uma família de uma mulher dessa. Ela mais jovem, sendo super séria, com um monte de adolescentes jovens na mesa querendo brincar, descontrair, a mulher séria. É saudável pra família? E isso está totalmente relacionado com esse sentimento de ser criança, de ter a inocência dentro de você ao ponto de você brincar com quem quer que seja, sem ver a maldade, sem ver o ruim, entendeu? E é isso. Eu gostaria de saber o que vocês acham sobre isso, se vocês já conheceram alguém que vocês acreditam que a criança dentro dessa pessoa morreu. Deixem nos comentários como é que era o convívio com essa pessoa, se era tranquilo, se era ruim, se vocês têm dificuldade, como eu tenho, de lidar com essas pessoas extremamente sérias o tempo todo. Eu tenho essa dificuldade de lidar com pessoas absurdamente sérias, até em momentos que não deveriam ser. E você? Você age normal? Vocês agem tranquilamente? O que vocês acreditam com relação a isso? Deixe nos comentários, curtam, compartilhem, façam que essa informação chegue a mais pessoas e me deixem seus comentários para eu saber se só eu sou esse retardado ou se outras pessoas sofrem dessa coisa de não saber se posicionar todos os momentos dessas pessoas que são tão sérias. Beleza? Tamo junto. Beijão do Pai Vades.